Graça e paz, irmãos. Jesus é maravilhoso, né? E o nome de Jesus é poderoso. Poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer. Muito obrigado, Senhor, porque apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa com cada um de nós. Nós queremos nesse momento a tua voz. Fala conosco, Senhor, que possamos nesse momento cessar todo outro tipo de som e que possamos ouvir apenas a voz de Jesus. Nos abençoa, fala conosco, nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. A gente tem falado sobre relacionamentos e uma das coisas bacanas que a gente tem ouvido dos irmãos, de alguns irmãos da igreja, é que alguns têm compartilhado a respeito de algumas mudanças que têm acontecido nas suas vidas a partir dessa temática que nós temos abordado, das coisas que nós temos falado aqui sobre relacionamentos. Isso alegra muito o nosso coração e nos deixa satisfeitos, né, em Cristo Jesus, em saber que o Senhor tem incomodado corações e esse é o objetivo maior de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Som. Oi. Romanos 12, 18. Vamos ler apenas esse versículo. Versículo 18 de Romanos 12. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. No que depender de vocês, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. Hoje me deram a incumbência de falar à noite sobre um tema um tanto quanto desafiador para todos nós. Hoje eu vou falar para vocês como amar gente complicada. Dizem que os sapos, né? Por mais que tenha alguns irmãos aqui que não gostam de sapo, diz que o sapo tem uma vantagem muito grande em relação aos seres humanos. Vocês sabiam? Sabe por quê? Porque o sapo ele pode devorar qualquer inseto que esteja lhe importunando. O inseto chegou ali, ele devora, come o inseto. Imagine, por exemplo, irmãos, algumas pessoas que você talvez tenha vontade de devorar. Ou então de eliminar. Eu falei aqui, alguns irmãos ficaram pensando assim, rapaz, tem uns 2, 3, tem uns 4 aí que eu já tive vontade, já me deu aquela vontade de... Mas é interessante que quando eu penso nessa temática, como amar gente complicada, e eu quero dizer para os amados que nós estamos no processo de aprendizado. Nós não sabemos ainda amar pessoas complicadas.
E o desafio fica para todos nós, como nós podemos fazer isso? Quando eu olhei para essa temática, eu pensei em uma situação que veio à minha mente, tipo assim, se você tivesse de selecionar 10 pessoas para viver numa ilha isolada para o resto da sua vida, quem você escolheria? Acredito eu que você teria a sua lista. Fulano, esse aqui, aquele, parte da família, talvez aquele irmão. Você teria a sua lista de 10 pessoas. Mas se eu perguntasse, por exemplo, se você tivesse que fazer uma lista de 10 pessoas que você não levaria de jeito nenhum, você também teria uma lista, né? Com certeza. Sabe o que acontece? Quando a gente fala em relacionamento, nós temos nossas listas. Nós temos os nossos favoritos, os nossos prediletos, e temos também aqueles que nós, de alguma maneira, evitamos. De cara, a gente tem 2 listas. E talvez, irmãos, vocês poderiam ficar surpresos, né? Você tem um relacionamento, uma amizade, e poderia pensar assim, na lista daquela pessoa eu estou lá. Você poderia ficar surpreso, né? De repente você não está na lista daquela pessoa. Mas o que isso reflete, irmãos, para todos nós? Por que em nossos relacionamentos sempre evitamos os mais complicados? Por que nós fugimos dos mais complicados? Por que na nossa lista os mais complicados não entram? Sabe por quê? Porque o mundo, meus amados, tem ensinado, ou tem nos ensinado, a separar as pessoas. O mundo possui uma visão seletista. E se você observar, no mundo que a gente vive, na sociedade, existe uma divisão muito grande. O mundo divide as pessoas por classe social. Existe, inclusive, até o bairro dos ricos, a escola dos ricos. E na escola dos ricos é interessante que eles não querem que os mais humildes coloquem seus filhos lá. Inclusive tem escola que aumenta a mensalidade, quando a mensalidade está um pouco, né? Quando você está chegando lá, aí eles aumentam a mensalidade, porque o nível padrão ali é só deles. A sociedade, ela separa as pessoas por raça. Infelizmente hoje a gente ainda vive isso. Depois de tantos anos que foi abolida, né? A escravidão. Hoje ainda, infelizmente, as pessoas se associam com alguns pela cor. Infelizmente. A sociedade, ela separa as pessoas pela afinidade. Eu só posso me relacionar com pessoas que tenham esse perfil. Se não tiver esse perfil, eu não me relaciono. E aí parece que a gente fica escolhendo quem nós queremos nos relacionar. A gente ouve muito sobre inclusão, né, no Brasil, na sociedade, mas às vezes eu vejo uma hipocrisia muito grande a respeito disso. A gente fala de inclusão dos deficientes, dos idosos, mas existe, me parece, irmãos, um preconceito ou uma dificuldade social existente entre nós, que de alguma forma exclui determinadas pessoas. E aí na nossa lista só cabe aqueles que nós julgamos ser as pessoas corretas, certas, adequadas, que eu venho me relacionar. Então, quando você olha para a sua lista de relacionamento, o que você vê nela? O que você observa nessa lista?
Mas antes de você olhar para a sua lista, eu queria que você olhasse para a lista de Jesus. Jesus também tinha uma lista, vocês sabiam? Jesus fez a sua lista. Eu queria convidar você a olhar a lista de Jesus. Abram aí sua Bíblia em Lucas 6, do 13 ao 16. Você acha que na lista de Jesus só tinha gente bacana? Só tinha gente bacana que não dava trabalho? Você acha que na lista de Jesus era uma lista de pessoas perfeitas? Não tinha ninguém complicado na lista de Jesus? Bora olhar aqui os 12 homens que Jesus escolheu para passar 3 anos se relacionando com eles. Lucas 6, do 13 ao 16, diz o seguinte: ao amanhecer, chamou os seus discípulos, e ele escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. É interessante observar essa lista de Jesus. Vejam que essas pessoas aqui foram pessoas que Jesus escolheu para conviver, para se relacionar durante 3 anos. E quando nós olhamos com mais detalhe para essa lista, identificamos algumas personalidades complicadas. Veja que a lista de Jesus, meus amados, Jesus não... acredito eu que ele não usou um critério específico para escolher os discípulos. Porque a gente vê aqui, por exemplo, a maioria era pescador, pessoas simples, humildes. Mas também havia um cobrador de impostos. Me parece que Mateus, ele tinha uma condição social melhor do que outras pessoas. Havia uma variedade de pessoas aqui, que possuíam talvez uma classe social diferente. Mas eu queria identificar aqui nessa lista os mais complicados. O primeiro da lista que eu coloco, encabeço aqui, é um homem chamado Judas Iscariotes. Você queria ter um Judas como seu amigo? Fala a verdade aí, irmão. Levanta a mão. Você queria se relacionar com um Judas Iscariotes? Levar ele para sua casa para almoçar? Aí você botava o dinheiro em cima da mesa, viu? E saía. E virava as costas para ele. Olhando para Judas Iscariotes, é interessante observar, Judas ele tinha uma mente gananciosa. Diz a palavra de Deus que ele era o tesoureiro do grupo, e que ele metia a mão no dinheiro. Ele era ganancioso, o tipo de ser capaz de fazer tudo por dinheiro, inclusive entregar Jesus para ser morto por algumas moedas. Era uma espécie de aproveitador. E os aproveitadores manipulam os outros se fazendo de vítima, né? De coitadinho. Vem aquele remorso dentro deles, que parece assim uma espécie de arrependimento verdadeiro, mas de fato não é. Esses são estrategistas. Judas era um tipo de pessoa complicada. E que, acredito eu, você não queria ter um Judas para se relacionar. Mas a lista de Jesus continua. Tinha um tal de Simão Pedro, identificado aqui talvez como o famoso tanque de guerra. Você sabe o que é o tanque de guerra? O tanque de guerra é aquele que passa por cima de todo mundo. Quer saber? Ele já vai logo puxando da espada e cortando a orelha de quem se meter na frente dele. Ele está disposto a passar por cima de todos, sem dificuldade de ouvir, temperamento forte, age por impulso. Você conhece algum tanque de guerra aí? Conhece? Você se relaciona com algum tanque de guerra?
Eu conheço alguns tanques de guerra, viu, irmãos? Eu digo para vocês, para parar essas pessoas é complicado. Gente assim, meus amados, gosta de intimidar os outros com a sua atitude. Gosta de intimidar as pessoas com a sua forma grosseira de agir, pela força. E muitas pessoas temem, têm medo. Quando chega, por exemplo, em determinado lugar, é para falar com fulano de tal. Rapaz, vai lá falar tu que eu não quero ir lá. Pedro era uma espécie de tanque de guerra. Tinha dificuldade de ouvir, de entender, e agia por impulso. Seguindo a lista de Jesus, nós temos o Simão Zelote. Você sabe quem era Simão Zelote? Simão Zelote era um radical, nacionalista. Alimentava uma rebeldia dentro de si contra o regime opressor de Roma. Imagine aquele idealizador que tem desejo dentro dele de, sei lá, de iniciar uma disputa, uma guerra, para fazer com que, de alguma forma, os seus ideais sejam alcançados. Eu posso olhar para Simão Zelote e ver aquele desbravador, aquele homem que tem um sentimento de rebeldia dentro dele. Vamos seguir a lista. Tem mais, viu, gente? Tomé, um cético, que não acreditava no que os outros diziam. Pessoas assim possuem uma mente duvidosa, oscilante. Interessante o episódio onde Tomé duvida dos discípulos, né? Pelo fato de Jesus ter ressuscitado e ele não acreditava. Eu só acredito se eu ver. Aquele tipo de relacionamento que você conhece, daquela pessoa que não acredita muito no que você diz, no que você fala. Muitas vezes ele é como uma onda do mar, oscila, tem uma mente duvidosa. Lidar com pessoas assim é complicado, porque muitas vezes ela deixa a gente para baixo. Geralmente elas não têm uma palavra de afirmação, não transmitem confiança para a gente. Acredito que você deve ter algum Tomé aí do seu lado. Eu queria entregar mais um da lista. João, o sensível, carente de atenção. Geralmente pessoas assim são do tipo pegajosas, não sai de perto. Na ceia, João estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Até o momento da morte de Jesus na cruz, João estava lá, não largava de perto de Jesus. Aquela pessoa que está sempre junto, perto de você, que não larga do teu pé, como um carrapato, que tem desejo de ser abraçado, aceito, acolhido, que quando chega para você é como um cachorrinho, né? Querendo um abraço do dono, um afago. Eu posso imaginar João como uma pessoa sensível de amor, carente de amor. Talvez você também conheça alguém dessa forma. Então, queridos, quando eu olho para a lista de Jesus, eu vejo aqui pessoas complicadas. Eu vejo gente aqui com temperamento diferente, personalidade diferente. Como lidar com pessoas assim? Jesus amou pessoas imperfeitas. E por mais que ele tivesse que nivelar seus relacionamentos, e é importante salientar isso, queridos, é que muitas pessoas se relacionavam com Jesus. Não era só os 12. Lá na missão dos 70, Jesus envia 70 homens. Além dos 12, dos 70, Jesus tinha afinidade com alguns moradores ali daquela região, como Lázaro, Maria, Marta. Mas se você observar, Jesus ele tinha uma espécie de nível de relacionamento. Entre os 12, por exemplo, havia 3 ali que ele tinha um negócio, um apego a mais a eles. Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, Jesus chama apenas os 3. Era um momento tão especial que Jesus escolheu apenas os 3 para ele. Mas entre os 12, entre os 3 ainda tinha um que era aquele
vamos dizer assim, do afago, do abraço que era João. Então nós também construímos níveis de relacionamento. Eu não sou contra o irmão ou a gente ter um grupo de pessoas na qual a gente venha se relacionar. Por exemplo, eu tenho pessoas que vão na minha casa. Eu tenho pessoas que, infelizmente, ainda não foram na minha casa, mas eu me relaciono na igreja. Eu tenho pessoas que vão na minha casa e sentam na minha mesa, comem comigo. Ou seja, existe na nossa construção dos relacionamentos esses níveis que nós construímos. Isso é natural. Eu acho que todo mundo faz isso, porque não é errado estabelecer níveis de relacionamento. O errado é a gente restringi-los a um grupo de pessoas e achar que a minha vida social se restringe àquelas 5 pessoas ali e pronto. Eu não quero mais papo com ninguém mais da igreja, só aquelas. Aquele é meu grupo, é grupo fechado, lá não entra mais ninguém. Quando chega alguém perto, parece uma ameaça, né? Então isso não é bíblico, isso não é, e Jesus não nos ensinou isso. Achar que meus relacionamentos se resumem a 5 a 6 pessoas. Jesus tinha níveis de relacionamento. Tinha os mais chegados, tinha os 3, tinha os 12, tinha os 70, tinha os outros. Nós não podemos, irmãos, achar que a nossa vida social, relacional, ela vive dentro de uma bolha apenas. E nada mais. Às vezes eu vejo pessoas chegando na igreja e só andam com aquela pessoa e saem com aquela pessoa. O grupo de conversa dele é único, é aqueles. Ele não consegue expandir os seus relacionamentos. Precisamos fazer um esforço para que isso aconteça, da nossa parte. Eu entendo que o segredo para se amar pessoas complicadas começa a partir da percepção que tenho de mim mesmo. Quando a gente ouve essa palavra, pessoas complicadas, eu acho muita incoerência da nossa parte falar de gente complicada e não incluir o nosso nome na lista. É muito fácil, irmãos, olhar para os problemas de alguém, para os erros de alguém e dizer assim: eu nunca me relacionaria com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tem um comportamento tal, e aquela pessoa é complicada. Mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu também sou complicado. E na lista dos complicados, o seu nome tem que estar lá em cima, é o primeiro da lista. Infelizmente, irmãos, somos pessoas imperfeitas. Às vezes somos como o fariseu apontando o erro dos outros. E Jesus dizendo para mim e para você: ei, olha primeiro para ti. Antes de você atirar essa pedra nessa mulher, olha para ti primeiro. Antes de você olhar para aquele irmão ou para aquele outro, primeiro olha para ti. Porque talvez você vá se espantar quando você realmente olhar para você. Talvez você não vai ficar tão admirado, espantado com os erros daquele, quando você olha para os seus. Jesus disse para aquelas pessoas: se algum de vocês tiver pecado ou não estiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Por que o nosso pensamento sempre é egoísta, presunçoso, arrogante, quando nós vamos medir as pessoas que estão ao nosso derredor? Por que sempre nós queremos sobressair sobre elas? Por que sempre queremos ser melhores do que elas? Por que achamos que somos melhores? Por quê? Precisamos baixar o nosso nariz empinado, entender que nós estamos na mesma arca, misturado com os animais ali, alguns fedendo, né? Outros dando coice, outros mordendo.
Estamos todos na mesma arca, meu amado. Você está na mesma arca que eu estou e que muitos estão. Então você não pode se sentir melhor do que o outro. Você não tem motivo para se achar que é melhor do que fulano, por mais que ele seja mais complicado, ou você acha que ele seja mais complicado do que você. Sabe por que nós vivemos essa mazela nesse país? É por isso. Porque nós excluímos e achamos que somos melhores do que os outros. E na verdade não somos. A forma como nós enxergamos ou nos enxergamos definirá a maneira como iremos tratar nossos relacionamentos. Vocês sabiam disso? A maneira como você se enxerga é a maneira como você também vai enxergar seus relacionamentos. Você quer um exemplo? Mostre uma pessoa que se vê de maneira negativa, e eu lhe mostro uma pessoa que vê os outros de maneira negativa. A pessoa, ela acha que aquela visão pessimista que ela tem, que tudo vai dar errado, também vai ter na mesma pessoa que está do seu lado. Ele vai olhar para as pessoas e dizer a mesma coisa. A gente acha que a nossa frustração é a mesma que aquela pessoa também possui, tem. E nós, de alguma maneira, transmitimos isso para os outros. Uma pessoa que se enxerga de maneira negativa vai ver os outros também da mesma maneira. Muito do que enxergamos, irmãos, nos outros é fruto de nossa própria especulação. Imaginamos coisas, pensamos, assassinamos pessoas. Você sabia que você talvez já matou alguém e você não sabe? Já? Lá na palavra de Deus, Jesus diz assim, lá no Velho Testamento diz assim, não matarás. E aí Jesus diz, mas eu vos digo, se você no seu coração odiar alguém, você já o matou. Então você já odiou alguém? Não vou pedir para levantar a mão, porque talvez você vai levantar a mão ou vai ali. Talvez você já matou alguém. Acho que minha mulher já me matou, algumas vezes. Já fiz algumas raivas para ela, viu? Um monte de marido santo aqui que não faz raiva para a mulher, né? Vocês estão sorrindo de mim, mas vocês também, com certeza, as mulheres de vocês já... Por que Jesus nos fala sobre o risco de julgarmos os outros? Por quê? Por que não podemos apontar dedo para ninguém, ou ficar olhando para os outros assim com desprezo, descaso? Sabe por quê? Porque Jesus lá em Mateus 7, 4, 5, e esse texto aqui é muito interessante, ele vai dizer o seguinte: como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas é interessante que o cisco do olho do irmão chama muito mais atenção, né? A gente quer estar ali tirando o cisco do outro, igual espinha, né? A mulher vê a espinha no marido, o desejo dela é... E ela não quer tirar dela, né, que tem. E quando vai tirar, ela diz, dói. Mas quer tirar dos outros, né? Na maior parte do tempo, queridos, nossos problemas relacionais são decorrentes de questões mal resolvidas, guardadas em nosso coração. Você sabia também disso? Existem pessoas, irmãos, que têm infinitos problemas, não conseguem resolver seus problemas e transferem os seus problemas para os seus relacionamentos.
E aí ficam se perguntando, por que que não dá certo? Por que que as pessoas se afastam de mim? Por que que eu não tenho amigos? Porque você não trata seus problemas. Infelizmente, eles contaminam seus relacionamentos. E até afastam as pessoas de você. Amar pessoas complicadas é uma questão de escolha. Grave isso. Talvez essa seja a parte mais difícil. Amar pessoas complicadas é uma questão de escolha. Porque é difícil amar algo que não te dá um retorno, um favorecimento. E aí a gente desconstrói essa visão egoísta, humana que nós temos, de querer amar apenas aqueles que me favorecem. Eu sou responsável pelo modo como trato os outros. Posso não ser responsável pelo modo como me tratam, mas eu sou responsável pelo modo como trato os outros. É minha responsabilidade. Se o irmão é ignorante, se ele é arrogante, se ele me trata mal, é problema dele. Mas meu papel é tratá-lo bem. É uma escolha que eu faço. Nós não vivemos no regime olho por olho, dente por dente, não é isso? Mas infelizmente isso parece que ainda existe nos nossos relacionamentos. Porque se alguém te magoou, tu quer retribuir. Se alguém te ofende, tu quer ofender. Se alguém te tranca no trânsito, tu quer ir atrás dele para trancar ele também. E aí nos tornamos muito parecidos com aquilo que o mundo hoje ensina e prega. Amar pessoas complicadas é uma questão de escolha, eu decido. Tem muitas mulheres que talvez já passaram na cabeça dela deixar o marido. Porque diz assim, ô homem difícil. Mas algumas mulheres entendem que amar esse homem difícil é uma escolha que elas fizeram e querem continuar fazendo. Porque querem amar de maneira incondicional. O que Paulo diz no texto que nós lemos no início de Romanos? Paulo diz o seguinte, o que depender de vocês, tende paz com todos. Então Paulo está dizendo que a paz depende de mim. A história que diz assim, quando um não quer, dois não briga. Eu lembro muito bem quando eu jogava futebol. Hoje não jogo, né? Só corro atrás da bola. Mas ontem eu fiz 7 gols, viu? Os caras não vão acreditar, os boleiros aí, né? Uns vão dizer, é porque eu não estava lá, pastor, você fez. Mas quando eu jogava futebol, quando não era crente, se o cara triscasse em mim, ele pegava o dele. Não tinha como. Eu sempre joguei de atacante, né? E atacante sempre apanha mais. E eu apanhava muito de zagueiro, pegava cotovelada, pegava... E eu também sabia dar. Eu também descontava. Mas no dia que eu me converti, eu lembro que eu fui jogar pelada, jogar uma bola bem aqui no campo. Assim que eu me converti. Nova criatura, tinha que tratar agora as coisas de forma diferente. Eu tinha que amar aquele que me batesse. Difícil, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que nós jogava bola, ele tinha uma disputa comigo. E sempre ele gostava de me marcar. Naquela época eu corria muito, tinha... E essa pessoa era encrenqueira, gostava de brigar. E eu lembro que eu peguei uma bola lá e ele jogou os 2 pés em mim. Falta.
E ele já se levantou, fazendo assim, porque achava que eu ia me levantar e também dar nele. A vontade era dar, viu, queridos? Não vou mentir para os amados aqui. Mas naquele momento, eu entendia que a minha atitude agora era diferente. Eu tinha que agir de maneira diferente. E eu então me levantei, sacudi a poeira, e ele veio para cima de mim. Me dá outro empurrão. Aí disse, rapaz, o homem está mudado mesmo, viu? E aí veio de novo, e aí de repente chegou a turma do Separa ali, lá, e alguns ficaram chateados com ele. Rapaz, o cara não quer brigar e tu tá... Eu decidi naquele momento não reagir, não brigar com aquela pessoa. Eu fiz a escolha. E quando eu fiz essa escolha, não houve briga. Não houve. Então, amar pessoas complicadas, se relacionar com pessoas complicadas é uma escolha que nós fazemos. Independente qual seja a reação dela. Você acha que quando Jesus nos manda amar nosso inimigo, Ele está exigindo uma retribuição da outra parte? Ele está dizendo assim, ame seu inimigo, porque o seu inimigo vai te amar também. Lá ele diz assim, ame o seu inimigo. Ainda diz mais, né? Se ele pedir a tua capa, dá para ele. Se ele quiser que você ande 2 quilômetros, ande 2 quilômetros. Então não existe nenhum retorno. Mas ele nos ensina simplesmente a amar. Só isso. A fazer a nossa parte. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos quando nos deparamos com pessoas complicadas? É que nós muitas vezes temos a tendência de potencializar o defeito das pessoas. Nós temos a tendência natural de querer potencializar esses defeitos. E olhamos muitas vezes mais para os defeitos do que para as qualidades. E eu tenho aprendido nessa minha caminhada cristã que eu nunca devo julgar alguém por causa de um defeito. Nunca. Sabe por quê? Porque muito daquilo que nós fazemos tem reflexo em outras coisas. Muitas atitudes que nós desenvolvemos têm reflexo em outras coisas. Pode ser um trauma de infância. Pode ser uma situação difícil que aquela pessoa está vivendo. Pode ser o contexto familiar que aquela pessoa está inserida. Às vezes eu digo para as pessoas, olha, não julgue uma criança pela sua atitude. Jamais faça isso. Eu contei para os amados que a Beatriz estava sofrendo bullying lá na escola, né? Tinha uma menina lá que juntou um grupo e disse, olha, a Beatriz não faz parte desse grupo. Ela fez a lista dela e a Beatriz não estava na lista dela, gente. E incrível, eu vi ela fazendo aquilo. Então, para um pai, difícil, viu? Você vê a criança excluindo seu filho. Então, qual foi a minha reação naquele momento? Eu não posso julgar essa criança pela atitude que ela está fazendo. Essa criança tem uma mãe, tem um contexto familiar. Alguma coisa existe e que de alguma forma esteja interferindo, influenciando a atitude dessa criança. Fui procurar os meios para resolver isso, de outra forma, com a escola, com a família. E graças a Deus, hoje a Beatriz é amiga dessa criança, viu? Selaram a paz. Mas eu não posso julgar uma pessoa por um defeito dela. Existem muitas pessoas, irmãos, que vivem solitárias, que gostariam talvez de terem amigos, mas por algum problema, alguma dificuldade que aquela pessoa tem, as pessoas não se aproximam dela, porque julgam o seu problema, a sua dificuldade. Infelizmente, nós não queremos ter problema com as pessoas.
Nós focamos muito nos defeitos. Por exemplo, você já se relacionou com alguém, teve uma amizade de longos anos, 10 anos de amizade. Você ainda diz assim, essa aqui é uma amiga há 10 anos. E aí, um dia, essa sua amiga comete um erro, uma falha com você. E aí, acaba-se uma amizade de 10 anos por causa de um erro, de uma falha. Não é assim que acontece? Por que nós potencializamos mais os defeitos do que as qualidades? A vida de uma pessoa, ela perde completamente tudo aquilo que ela construiu por um erro, por uma falha. Porque nós temos uma visão condenatória a respeito dos outros, nós nos achamos melhores do que ela, ou do que ele. Essas pessoas só serão ajudadas quando houver uma aproximação, quando derem uma oportunidade para elas, de se achegar, de conversar, de ouvir, de entender, de saber, por que elas agem dessa forma. Existe uma regra deixada por Jesus que resume tudo o que eu estou falando para vocês nessa noite. Esse texto é uma regra básica e resume tudo. Mateus 22, versículo 39. Eu queria encerrar com essa regra. Você jamais vai amar alguém de verdade, se você não se amar primeiro. Jamais. Se você não descobrir a verdadeira essência desse amor, ou a verdadeira essência do amor, aquilo que você chama de amor anda longe, muito longe. Não se parece. Jesus, ele disse para um certo doutor da lei, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, vejam que o efeito do amor a nós mesmos, ele vai refletir naqueles que estão ao meu redor. Ou seja, para amar gente complicada, e aí eu sou o primeiro e o mais complicado de todos, comece amando primeiramente você, a olhar para os seus defeitos, para as suas falhas. Você não é santinho, né? No bom sentido aqui, como as pessoas falam. Você não é aquela pessoa perfeita que talvez você imagina ser. Você é uma pessoa complicada. Se você ainda não viu isso, passe a olhar mais para você. Compre mais espelho. Não bote só um no banheiro, não. Bote no banheiro, no quarto, na sala. Mas não vá olhar para o espelho dizendo assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Olhe para o espelho para admirar e olhar, e ver e enxergar que você também é uma pessoa complicada. E que pessoas suportam você, talvez, viu? Eu digo isso porque eu reconheço que sou uma pessoa complicada. Minha mulher sabe. Ela me conhece. Ah, pastor, mas você é uma pessoa... Eu olho para você e vejo a santidade em pessoa. Eu sou santo porque a Bíblia diz que eu sou santo, né? Nós somos separados para Deus. Mas eu tenho muitos defeitos, irmãos. Eu louvo a Deus porque me deu uma mulher paciente, que me ama, apesar dos meus defeitos.
Como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que nós vamos ser uma igreja verdadeira, sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento? Como? Quando nós desconstruirmos esse conceito errado que nós temos a respeito de nós mesmos, de acharmos que somos melhores do que os outros. Você não é. Nós não somos. Nós devemos amar a todos, buscar nos relacionar, como diz Paulo. Depende de mim, depende de cada um de nós. Algumas pessoas dizem, pastor, mas isso é muito difícil fazer, porque é muito complicado isso que você está falando. Se Jesus me chamou para continuar sendo a mesma pessoa que eu era no mundo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você estar numa igreja, seguindo, sei lá, a Bíblia. Não faz sentido nenhum. E às vezes algumas pessoas usam a desculpa, né? Ah, mas é porque é o meu jeito, é meu temperamento. Eu sei que existe algumas coisas em nós que fazem parte da nossa personalidade. Isso não vai mudar. Mas a palavra de Deus diz, Paulo diz, é o que depender de mim. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, mesmo não sendo fácil. Converso muito com o Ronan bem aqui, né? Os irmãos conhecem o Ronan, sabem como ele é. E o Ronan muitas vezes dizia que quando chegava na igreja ficava lá fora. Ele não queria nem conversa com ninguém. Hoje tem alguns irmãos que têm a ousadia de abraçar o Ronan, ele não gosta. Mas é impressionante a forma como Deus tem trabalhado no coração dele, na vida dele em relação a isso. Não é fácil para ele, não é. Mas ele entende que tem que fazer um esforço. Ele entende que isso é importante. Ele entende que esse contato, que esse abraço, que esse aperto de mão é essencial. É a demonstração do amor que nós temos por ele. Então, se você não se esforçar, meu amigo, a manifestação do amor de Deus através das nossas vidas não vai chegar em você, porque você não vai permitir isso. Tudo isso passa por uma questão fundamental. Jesus nos ama apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos. A lista de Jesus eu passei para você, não era de pessoas certinhas não, viu? Quebre as correntes aí, as cercas. Derrube as cercas, meu amado. Derrube os muros. Não viva por trás de muros, de cercas, achando que no seu mundo ninguém mais entra. Vamos parar com isso e vamos lutar, trabalhar para vivermos em paz com todos, para amar, para abraçar, para cuidar, para se relacionar, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa com as suas dificuldades, com seus defeitos, com seus problemas, assim como você também tem os seus. Vamos olhar como o olhar de Jesus, de Cristo. Amar? Amém?